Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de extensão e pesquisa sobre jornalismo político, feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo professor e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. Minhas saudações extensivas aos telespectadores. E também estou acompanhado pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. Tudo bem com vocês? Olá, pessoal de casa. No programa de hoje, abordaremos inicialmente a cobertura midiática sobre o projeto de anistia aos condenados nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, a partir de um levantamento feito pelo professor José Milton Santos. Além do perdão pelos crimes cometidos naquele dia, o projeto também prevê o cancelamento de multas aplicada pela Justiça. E no segundo tema do dia, a professora Nara Scabin vai conversar conosco sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e sua abordagem na mídia comercial. Então, Zé, para começar a nossa conversa de hoje, em que consiste, para recapitular aí, os atos antidemocráticos de 8 de janeiro? Vamos fazer uma breve reconstituição disso para que a gente possa desdobrar esse assunto na nossa conversa de hoje. Os atos democráticos de antidemocráticos de 8 de janeiro de 23 consistiram na invasão da Praça dos Três Poderes, invasão do Palácio do Governo, do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara. Além dessa invasão, a depredação, inclusive depredação de obras de arte, de obras históricas e mesmo dilapidação do próprio patrimônio presente naqueles palácios. É uma questão recente e ainda viva aí na memória da maioria dos brasileiros. E eu gostaria, Zé, que você falasse também um pouco para nós sobre como foi a cobertura da mídia na ocasião desses acontecimentos. Eu acompanhei atentamente a cobertura da mídia e, na verdade, não percebi nenhum apoio aos invasores. Eu percebi, pelo contrário, uma crítica e um apoio às medidas tomadas pelos três poderes, lideradas pelo presidente Lula. Então, Nara, estamos diante de um fato bem recente, com ampla repercussão midiática e com desdobramentos já em relação a esse ato como um projeto de anistia. Como é que você vê essa questão da anistia aos agentes, né, que promoveram essa quebradeira em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023? Pois é, né? Interessante essa questão que o Zé trouxe, né? Quer dizer, a imprensa comercial teve uma cobertura crítica aos atos antidemocráticos, defendeu, né, a democracia, se colocou como defensora. O que a gente tem a favor dos atos, né, Zé, foi nas redes sociais, foi em espaços de fake news e até alguns veículos pseudo-jornalísticos, que são veículos que tentam ali simular, né, a produção de um jornalismo, mas difundem desinformação. É o caso até da Gazeta do Povo, que já foi um jornal sério e hoje em dia virou um veículo bolsonarista. Então, isso compõe esse imaginário aí, né, em torno dos atos. Para fazer parte desse debate conosco aqui, tem uma aluna de jornalismo, a estudante Alenildes Bicalho, que vai fazer uma pergunta para nós. Olá, eu sou a Alenildes, estudante do terceiro período de jornalismo da PUC Lourdes. Professor José Milton, quais os perigos de uma eventual anistia aos vândalos antidemocráticos que invadiram Brasília no dia 8 de janeiro de 2023? Bom, o risco principal é do relator, do deputado Rodrigo Valadares, ser aprovado. Por quê? O PL 2858 afirma explicitamente: ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e ou eleitoral, ou os que as apoiaram por qualquer meios, entre 8 de janeiro de 2023 até o dia da entrada em vigor da lei. Entretanto,
o relator fez uma modificação. Ele coloca eventos anteriores ou subsequentes aos fatos de 8 de janeiro, desde que tenham correlação com os eventos acima citados. Portanto, todas aquelas manifestações da ultradireita, ainda em 2022, e as que vierem a acontecer posteriormente, porque não há data limite, desde que esteja relacionado, como, por exemplo, uma provável invasão novamente lá da Praça dos Três Poderes, estaria neste ano. Ou seja, né, o projeto prevê o perdão para aquilo que aconteceu antes e até para aquilo que vier a acontecer depois desses atos, né? Cobre uma extensão grande. Não lhe parece também um projeto assim meio além das suas próprias atribuições como uma legislação? Sem dúvida, né? Me parece um projeto, é isso que o Zé coloca, né, Zé? Um projeto que tem essa extensão, né, essa possibilidade de se estender a atos que venham a acontecer. Então, isso é bastante problemático, né? E já prevê que eles possam acontecer, o que também é problemático. E tem uma disputa aí, que também é uma disputa discursiva, que é em torno do sentido mesmo do que foi esse ato, né? Então, os bolsonaristas, né, os que defendem a anistia, dizem que não foi uma tentativa de golpe, foi uma baderna, foi uma coisa, né? Primeiro, a narrativa é de que eram manifestantes de esquerda infiltrados, logo após o acontecimento. Boa recuperação. Lembram disso? Os bolsonaristas diziam isso. Isso é coisa de infiltrados da esquerda. Quando foi ficando claro que não era, eles tiveram que dizer, bom, mas é o excesso de alguns poucos vândalos, não é uma tentativa de golpe. Então, essa também é a principal disputa aí discursiva e o principal desafio da justiça também, de mostrar que foi, sim, uma tentativa de golpe. Zé, e como que esse projeto também atinge as aspirações do Bolsonaro, né? Como é que ele se enquadra nesse processo aí? Porque é o grupo de apoiadores dele que tem feito gestões em cima da aprovação desse projeto, não é? Eu creio que talvez esse seja o objetivo principal do projeto. A anistia ao Bolsonaro e aqueles, mesmo militares ou não militares, que lideraram e financiaram essas ações. Nós vemos o seguinte, foram presos mais de 1.000 manifestantes. Destes, 227 até o dia 10 de setembro já foram condenados, entre 12 e 17 anos de prisão. No caso, eu acho que a preocupação com esses manifestantes não é tão grande, porque, inclusive, muitos reclamaram, durante as audiências, que foram abandonados, que não receberam nenhum apoio, nenhuma assistência. Então, portanto, na verdade, não é com esses manifestantes que o projeto está preocupado, é principalmente com os mandantes e financiadores. Inclusive uma parcela significativa de deputados da Câmara Federal que apoiaram não só os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, mas como também estimularam esses atos em processos anteriores, já nos acampamentos dos quartéis, não é isso mesmo, Nara? Com certeza, e militares de alta patente, né? Isso é muito importante, militares da reserva, militares da ativa também, de alta patente, que estavam ali acobertando, né? Impedindo durante a desmobilização dos acampamentos, né? Pela operação, né, do governo, pela intervenção ali na segurança pública, que essa desmobilização acontecesse. Se a gente não tiver, de fato, uma condenação, um julgamento e uma condenação desses mandantes, incluindo parlamentares e militares, a impressão que passa para a opinião pública é que foi só uma baderna mesmo. Inclusive no trabalho que nós fizemos juntos, né, Nara, ali quando a gente analisa, junto com o Cerelli, o professor colega nosso da PUC, esses atos no documentário da Globo News, a gente vê claramente o confronto do Exército com a intervenção federal feita ali, né? Então, assim, essa alta patente militar é parte desse processo também, não é isso? Claro, com certeza. Inclusive, há alguns dias, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com o Múcio, né, que é o ministro da Defesa, que tem aí essa
posição, né, mais próxima do Exército, e esse foi um ponto levantado ali na entrevista e que foi um ponto claramente desconfortável para ele na entrevista. Olha, esses militares, se o processo avançar, vai ficar claro isso que eles fizeram, que você aponta, né? Acobertaram, impediram que o acampamento fosse desmobilizado. Puxa, tinha um acampamento ali, golpista, que ficou protegido pelo Exército por muito tempo, até escalar para os atos de fato. Então, há um envolvimento muito ativo, né? Pois é, então até agora as investigações que não atingiram, vamos dizer, os peixes grandes desse processo, a anistia também se coloca aí como uma espécie de proteção para que também não chegue neles, não é isso? Exatamente. Só que o Supremo já se manifestou e disse que isso não passará, porque a palavra final é a palavra do Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente do Supremo Tribunal, que não tem posições lá muito categóricas, afirmou isso com toda clareza. Zé, quando a gente fala em anistia, a gente que tem um pouco mais de idade nesse mundo, evoca uma memória importante no imaginário da sociedade brasileira, que é a famosa anistia, que foi um movimento importantíssimo nos anos 70, mais precisamente 1979, com participação de grandes artistas. A cultura brasileira ofereceu um legado importante em torno da anistia, a música do Aldir Blanc, né, gravada pela Elis Regina. E eu te pergunto, o que a extrema-direita hoje reivindica ou tenta fazer de paralelo em relação à memória da anistia de fato que houve em 1979 e esse projeto de anistia que se defende hoje? A anistia aprovada em 1979, né, que foi a chamada anistia recíproca, né, anistiou aqueles que resistiam à ditadura, mas anistiou também os assassinos, torturadores, os militares envolvidos. Não só militares, porque havia civis também participando desse processo. E foi chamado de a anistia pleiteada, né, e liderada pelo Comitê Brasileiro pela Anistia e pelo Movimento Feminino pela Anistia, era uma anistia ampla, geral e irrestrita. Mas ampla, geral e irrestrita para aqueles que tinham sido vítimas das ditaduras, não para os algozes. Claro. Então não há nenhum paralelo, nenhuma analogia possível entre aqueles que tinham sido condenados pela ditadura e muitos obrigados a se exilar e os que foram condenados recentemente, porque aqueles defendiam a democracia contra a ditadura, esses pediam a ditadura contra a democracia. Nara, em relação então a essa postura de reivindicar uma proximidade com a anistia de 79, seria mais uma vez essa estratégia da extrema-direita também de se apropriar de um legado ou de uma proposição da esquerda para confundir um pouco, ao invés de esclarecer sobre os seus reais objetivos? Como é que você pensa isso? Sem dúvida, Hércio, eu concordo, né? Essa estratégia de se apropriar de um imaginário que é coletivo, né? Que está muito ligado à atuação da esquerda, à importância da esquerda, né? Durante a resistência à ditadura militar. Isso produz uma desinformação, porque confunde sobre o que é a anistia, e é uma estratégia muito comum da direita, da extrema-direita hoje, que é essa de falar as coisas, né, sem nenhum lastro de realidade, usar as palavras para significar coisas que elas não significam de fato. Né? Então, pegando aí essas palavras, esses elementos que são muito simbólicos, né, e simplesmente torcendo, fazendo caber em outro discurso, né, e a coisa vai colando assim, né, na opinião pública, no imaginário. Zé, me chamou a atenção, né? O Reinaldo Azevedo, colunista do UOL, ele critica o projeto, diz que foi um dos maiores absurdos que ele já leu, né? Você também, com certeza, teve acesso a essa
reportagem, essa fala do Reinaldo Azevedo. Sim. Como é que você vê a posição dele, inclusive discutindo aí o aspecto da anistia como algo que é completamente inconstitucional? Ele, inclusive, como você já mencionou aqui, aposta que o Supremo não vai encampar essa proposta vinda da Câmara. Seria uma espécie de revisão, a Câmara atuar como revisão das decisões do Supremo? Como é que você vê isso? Bom, primeiro, esse artigo do Reinaldo Azevedo é anterior ao pronunciamento do presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele, de certa forma, antecipou aquilo que seria depois uma posição oficial. Segundo lugar, você tem razão. O Congresso, e principalmente a Câmara, né, mas também o Senado, tem uma série de projetos visando a limitar o poder do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, um dos projetos estabelece o poder revisional do Congresso, ou seja, o Congresso poderia aprovar ou não as decisões do Supremo, o que, evidentemente, é um contrassenso, né, em relação à divisão dos poderes. O Legislativo não tem poder judiciário e nem tem poder de interpretar a Constituição. E na prática, esse projeto aprovado, ele seria uma revisão, né? Sim, seria uma revisão. Que inclusive é um julgamento que está em andamento, já teve pessoas condenadas, sim, né? Seria... já tivemos 227 condenados até o dia 10 de setembro. Portanto, seria uma revisão, seria uma alteração e uma decisão já tomada. A Câmara, agindo como revisora das decisões do Supremo, representa um pacto entre os poderes na democracia, não é isso, né? Sim, sem dúvida, um desequilíbrio, né? Se a Câmara puder atuar com esses poderes, né, excessivos aí, interferindo sobre as decisões do Supremo, a gente tem um desequilíbrio fundamental nessa relação entre os poderes. E tem uma coisa importante aí que é projeto do bolsonarismo desde o início poder interferir nas decisões, politicamente nas decisões do Supremo. Tanto que já era a intenção do Bolsonaro aumentar o número de ministros para poder nomear a maioria deles e ter a maioria dos ministros votando, né, enfim, se posicionando ao seu lado. Então é parte, na verdade, dessa atuação. E, José, diferentemente do que a gente falou no início aqui, da cobertura da mídia sobre o acontecimento em si, como é que ela refletiu agora o projeto de lei apresentado à Câmara? A cobertura da mídia foi bem fiel ao que estava acontecendo. Foi bem factual. E as vezes em que se manifestou, né, por exemplo, o Estadão afirmou o projeto de lei era para salvar uns e corre o risco de virar um convite a um novo 8 de janeiro, portanto, se posicionando contra a aprovação desse projeto. E a CNN deu destaque à posição do Supremo, quando colocou como manchete: Supremo Tribunal Federal deve dar a palavra final. Então, você percebe que, de uma maneira geral, a mídia, ela segue, a imprensa comercial segue na mesma toada da cobertura dos atos de 8 de janeiro. Sim, né? exatamente. Mantendo, inclusive, explicitando a sua posição, né? Sim. Nara, uma posição essa que, ao repetir na questão da anistia, a imprensa também consegue, nesse sentido, colaborar com o reforço aí de um discurso institucional e até garantidor do funcionamento dessas instituições com uma certa autonomia. Como é que você vê esse processo? Eu vejo dessa mesma forma, né, eu concordo, a imprensa, esse é um discurso muito caro, né, a imprensa comercial, esse discurso de defesa da democracia institucional nem poderia ser diferente, ela depende dessa democracia, ela existe em função, é fundamental para essa democracia. Então esse é um ponto importante, né, positivo, né, se a gente pode dizer assim, da cobertura. Eu vejo um problema aí, e aí eu vou até citar aqui um texto do Pablo Hortelado, que é professor da USP, publicado recentemente no jornal O Globo, em que o Pablo Hortelado
lado, diz o seguinte, que existe um problema na forma como a justiça, especialmente o STF, tem comunicado as investigações, as decisões para a opinião pública e como a imprensa também tem coberto, que é, segundo ele, nem a imprensa, nem o Poder Judiciário conseguiram, de fato, convencer a opinião pública de que o que aconteceu foi uma tentativa de golpe de Estado. Há várias sondagens de opinião que mostram que as pessoas dizem que, mesmo aquelas que condenam o que aconteceu, que dizem que as pessoas têm que ser punidas severamente, elas dizem que foi só uma baderna, predominantemente, né? Mesmo entre pessoas de esquerda. Então, há dados, né, que mostram essa prevalência que o Pablo Hortelado cita, e ele aponta, então, isso. É importante fazer essa cobertura factual, defender a democracia, é fundamental. Mas há um desafio, que é mostrar, né, com base em evidências, em dados, em investigações, tanto na justiça quanto jornalísticas, que o que aconteceu foi, de fato, uma tentativa de golpe de Estado. Porque foi. Zé, corroborando aí com essa visão da Nara, o ex-deputado, o ex-ministro Aldo Rebelo, também ele é muito enfático nessa posição de que não pode se nomear o que aconteceu de tentativa de golpe de Estado. Essa tensão, e ele é visto como um expoente da esquerda, né? Teve até presente no governo Dilma. Essa tensão, ela prejudica esses julgamentos e pode, na sua avaliação, facilitar o trâmite de um projeto dessa natureza com as confusões que a Nara abordou aí? Eu não acredito. Essa posição do deputado Aldo Rebelo não é predominante. Né? Ex-deputado, exato. Não é uma posição dominante. Inclusive, os deputados que se manifestaram expressamente a favor desse projeto de lei são os deputados da ultradireita. E o Aldo Rebelo, há muito tempo, ele já não é considerado mais uma pessoa de esquerda, porque ele tem defendido, inclusive, posições muito caras aos militares. Nesse sentido, então, a gente vai ter que aguardar o desdobramento desse projeto para ver como é que essas forças vão atuar aí, né? Elas agendam esse cenário. O projeto ficou adiado para quando, Zé? 8 de outubro. 8 de outubro. Então, depois do primeiro turno das eleições, nós teremos aí esse debate de volta, né? E seguindo aí com marcações importantes com as forças de esquerda e da extrema-direita nesse debate. Nara, então, entrando aqui agora num outro assunto, a gente vai falar agora do impeachment, do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes vive frequentando o noticiário político brasileiro, né? Então, a gente discutiu aqui em programas anteriores o STF fora do rito, aliás, que não era nenhuma notícia, ela se esvaiu e agora a gente está de novo discutindo o ministro Alexandre de Moraes. Qual que é a bola da vez, Nara, nesse novo debate sobre o impeachment do ministro? Bom, foi a entrega, né, de um pedido de impeachment feito por um grupo de parlamentares, né, ao Rodrigo Pacheco. Isso aconteceu no dia 9 de setembro. É um projeto que tem mais de 1.400.000 assinaturas de cidadãos, né, muitas delas colhidas no ato bolsonarista de 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Mais de 150 deputados assinam também, né? E eles entregaram ali para o Rodrigo Pacheco. Não é a primeira vez que o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes é feito, né? Ele já é objeto de 24 até o momento pedidos de impeachment 24. Que estão parados no Senado. Esse teve uma força simbólica muito grande, né? Pela forma como a publicização da entrega foi feita, também pela pressão que esses parlamentares oposicionistas, né, têm feito sobre o Rodrigo Pacheco no sentido de tentá-lo dar andamento ao processo, porque depende do Pacheco. Também pelo fato de que esse projeto é entregue no momento em que tramitam, em que são discutidas, né, melhor dizendo, na CCJ, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, projetos de lei que facilitariam o impeachment de ministros do Supremo, né, que poderiam também limitar os poderes do Alexandre de Moraes. E tem aí também alguns componentes, né, que na verdade
tem colocado o Moraes já há várias semanas nas principais manchetes. Então, a gente teve lá no dia 14 de agosto, né, Hércio, essa matéria da Folha de São Paulo, essa pseudo-notícia, né, de que o Alexandre de Moraes acionaria, né, o gabinete do Moraes no STF, acionaria assessores no órgão de combate à desinformação no TSE, que era comandado por ele mesmo, né, e também a suspensão do Twitter, do antigo Twitter, hoje X, né, do Elon Musk no Brasil no dia 31 de agosto, né, e é interessante a gente perceber a relação também entre esses eventos, né, porque são eventos que se prestam muito ao discurso da extrema-direita, inclusive os deputados que pedem o impeachment citam a reportagem da Folha de São Paulo como argumento para pedir o impeachment. Vejam, né, como também as matérias jornalísticas podem ser usadas se elas não forem responsáveis, né, para um lado ou para o outro. O Elon Musk claramente esticou a corda até a suspensão ser determinada e poder usar isso contra o Moraes. E, na verdade, então, a gente vê a extrema-direita articulando essas questões. Mesmo a matéria da Folha, ela foi a pseudo-denúncia da Folha, partiu de mensagens de celular, né, entregues para a reportagem da Folha por, vejam só, a Polícia Civil de São Paulo, que responde ao Tarcísio, que é a nova face do bolsonarismo. Então, tem uma articulação aí, né? Zé, eu me lembro que você, num debate aqui conosco mesmo, você já antecipava que o 7 de setembro ele seria, inclusive, chamado, tendo como eixo da manifestação o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E lá nas falas, eu observei, né, que muitas das falas presentes no ato colocavam o próprio Alexandre de Moraes como um inimigo da extrema-direita, o maior inimigo da extrema-direita, maior até mesmo do que o adversário político, o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente. Como é que você viu esse processo aí? Isso já era previsível, porque a ultradireita no Brasil elegeu como inimigo. Isso é muito importante para eles unificarem as suas forças e conseguirem adeptos. Elegeram como inimigo o ministro Moraes. Entretanto, eles estão combatendo o Supremo, não é especificamente ele, até porque, se ele for impedido, quem vai indicar o novo ministro é o Lula, e não a ultradireita. Né? Mas não deixaria de ser uma vitória e uma ameaça para o funcionamento do Supremo. Sim, né? A ameaça, por isso que eu disse. E seria inédito, né? Isso, eu disse, a ameaça, na verdade, é ao Supremo. Sim. E a eleição de um inimigo é para arregimentar, para unificar as forças que são o gravito em torno da ultradireita. Bom, nós temos agora uma pergunta de um estudante de jornalismo, o Fábio Augusto Pereira. Meu nome é Fábio, eu sou aluno do 3º período do curso de jornalismo da PUC e a minha pergunta vai para a professora Nara. Professora, qual a viabilidade política pelo pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? Obrigada, Fábio, pela sua pergunta, muito boa, muito importante, né, porque a gente fica, de fato, preocupado, né, em torno desse pedido de impeachment que abriria um precedente muito perigoso, né, do ponto de vista da estabilidade das instituições, vídeo que aconteceu a partir do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então, essa questão, na verdade, ela nos faz pensar sobre como seria o processo, né, como seria conduzido, como tramitaria ali o processo de impeachment. E a própria tramitação mostra que seria muito difícil, né, isso é o que os analistas políticos têm apontado, né, a imprensa especializada, seria difícil esse processo ser aprovado, né. Então, primeiro porque a gente não tem exatamente uma previsão constitucional para o impeachment de ministros do STF. Né? A gente até tem a previsão na Constituição de que os senadores, né, o Senado pode e deve, né, eventualmente julgar, né, e investigar ali, processar e julgar ministros do STF por crime de responsabilidade. Mas não é muito claro o que seria um crime de responsabilidade. Essa é uma primeira questão aí que também torna difícil, sensível essa pauta. A outra questão é que depende do Rodrigo Pacheco autorizar a abertura de um pedido de impeachment. E ele já declarou que, já deu a entender que não vai fazer isso também, né?
Além de tudo isso, a gente precisaria, né, caso o processo avançasse, a etapa final ali do julgamento, né, a condução dos trabalhos do julgamento no Senado, seria feita pelo próprio presidente do STF, o que também seria mais um entrave, né? O STF vai dizer, bom, realmente a gente agiu mal e não tínhamos percebido, vamos fazer o impeachment desse ministro? É um pouco estranho, né? Então, tudo indica que não deve acontecer. Mas há uma pressão política que é feita a isso, é importante pensar. E diante dessa série de dificuldades para acontecer de fato o impeachment do ministro, quais seriam os principais argumentos que os grupos defensores dessa proposta estão sustentando? Porque eles também reconhecem esse cenário de dificuldade. Então, em que eles sustentam a proposta deles? Olha só, é muito curioso, né? Porque quando é conveniente para esses grupos de extrema-direita, bolsonaristas, falar em democracia, eles falam, é a democracia deles que interessa a eles. Então, eles dizem que o Moraes, basicamente, né, comete crimes de responsabilidade, abuso de poder, né? A construção dessa figura do Moraes como uma espécie de tirano ali, né, de um ditador, e dizem que ele ameaça a democracia pela forma como as decisões são conduzidas, que ele não respeita o equilíbrio entre os poderes, né, que ele persegue o bolsonarismo, os bolsonaristas, né? Então, tem isso. Eles também citam, né, a reportagem da Folha, né, apontando ali os supostos processos fora do rito, né, entre o TSE e o STF, citam a suspensão do ex no Brasil. A gente vê que são atos realmente muito próximos no tempo e que conduzem, né, para esse processo de impeachment, e dizem da liberdade de expressão, né, que seria ameaçada pelo Alexandre de Moraes. Então, são basicamente argumentos que falam de um abuso de poder do Moraes, muito vagamente descrito, né, e que defendem valores democráticos meio torcidos, bem torcidos ali, né, à moda do bolsonarismo. E aproveitando esse gancho aí, daqui a pouco eu passo para o Zé, mas como é que você vê, então, a cobertura da imprensa nesse episódio especificamente? Do impeachment, né? Bom, o que a gente tem foi uma cobertura informativa, né, bastante extensa, assim. Então, a gente tem Folha, Globo, Estadão, né, dando muitas notícias, né, e as repercussões diretas também do impeachment, do pedido de impeachment. É uma cobertura muito mais descritiva das posições envolvidas, então ela é menos interpretativa, menos contextual. Eu considero uma cobertura que torna até difícil para o cidadão, né, que não está acompanhando ativamente esses debates, entender o que está acontecendo. É uma cobertura que recorre a muitos termos técnicos, né, do vocabulário jurídico ali, matérias muito parecidas, né? Então a Folha deu ali a manchete: oposição entrega a Pacheco novo pedido de impeachment de Moraes, né? O Globo deu: oposição se reúne com Pacheco para entregar pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes no Senado. O Estadão deu: grupo de 150 parlamentares entrega hoje à presidência do Senado pedido de impeachment de Moraes. Chama atenção que essas matérias, pelo menos essas iniciais, né, que noticiaram o caso, incorporam muito as falas dos bolsonaristas. Não poderia até ser diferente, porque estão contando aquilo que eles estão pedindo no processo de impeachment, no pedido de impeachment, mas não ouvem o gabinete do Moraes, né? A única matéria que diz que entrou em contato, não obteve resposta e o espaço segue aberto é a do Estadão. Né? Folha e Globo não chegam de fato a ouvir. O Globo ainda deu mais espaço para as falas do Pacheco, refratárias à proposta de impeachment. A Folha, praticamente nem isso. Citou muito pontualmente a fala do Pacheco. Zé, então a gente tem aí uma situação mais anuançada, né? Porque se a gente observa, por exemplo, a postura praticamente geral de ser contra o golpe, ela também não se manifesta na defesa do ministro, né? Então fica... eu mesmo cheguei a ver algumas coisas em que até muito mais a crítica aos atos do ministro do que a defesa aos atos deles. É claro que em matérias episódicas também. Como é que você vê esse processo? Eu encaro que o processo realmente está ocorrendo dessa maneira. Há uma posição muito dúbia da mídia com relação a Alexandre de Moraes. Essa posição dúbia não ocorre no interior do próprio Supremo. Por exemplo, a posição do ministro com relação ao ex-Twitter, né,
foi aprovada por 10-0, porque o próprio ministro não votou. Então, até mesmo os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro votaram com Alexandre de Moraes. Nara, o que você vê por trás dessa ação contra o ministro Alexandre de Moraes? Como é que você interpreta esse conjunto de ações, e é sempre essa figura muito destacada? A gente já discutiu que a questão é o Supremo, mas como que você vê exatamente essa ação mobilizadora da extrema-direita em torno dessa questão? O que está por trás disso? Bom, primeiro tem um contexto mais amplo em que a extrema-direita, desde o governo Bolsonaro, desde, na verdade, do período eleitoral em 2018, já vem entrando em confronto com o STF, né? Lembremos da fala do Eduardo Bolsonaro no período eleitoral, né, das eleições de 2018, que diz que para fechar o STF bastaria um soldado e um cabo. Né, ele disse isso num curso, mas essa afirmação, né, ganhou ali publicidade. Então, tem isso, tem esses embates, né, tem a transformação do STF personificado na figura do Alexandre de Moraes, né, como inimigo comum, que é uma estratégia típica do discurso fascista. Então elege ali o inimigo comum a ser expurgado, o mal a ser combatido, né, ora o Lula, ora o comunismo, e ali, né, o Alexandre de Moraes. Então isso, como o Zé já apontou, dá também coesão, né, então tem esse sentido mais amplo aí dessa movimentação. Mas tem uma coisa mais pontual aí, neste momento específico, que é o peso, né, simbólico que os parlamentares deram para a entrega do pedido de impeachment, que não avançou, que não está andando, que não foi autorizada, né, o impeachment, mas fizeram todo um auê, né, em torno dessa entrega ali, a coleta das assinaturas no 7 de setembro, né, que é uma questão que se relaciona com o tema da anistia, né, então uma tentativa também de pressionar o STF, de pressionar o Alexandre de Moraes em nome da grande pauta, né, que é a pauta que interessa no momento ao bolsonarismo, que é a anistia. Né? Então, uma tentativa de pressionar no sentido de suavizar as penas, de anular as penas. Né? Então, a gente vê de alguma maneira, esse jogo que é político. É um pedido político, obviamente, esse de impeachment, todos são, né? Revestido de uma tecnicalidade ali, mas tem uma finalidade que é política. O interessante nessa estratégia da extrema-direita, não sei como vocês veem isso, mas que me parece, né, me lembra aquele conceito que o Sartre usa do autoritarismo furtivo, que não importa se você vai ganhar a causa ou não. Eles sabem que dificilmente esse impeachment passará, né? Mas a cada vez que você fustiga e bate nessa tecla, como bem a Nara lembrou, né? Basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo. O Bolsonaro disse, quando terminou o mandato dele, que conseguiu desnudar o que era o STF, que antes ninguém sabia o que era, hoje o conjunto da população já sabe. Você também vê isso, Zé, essa constante ação no sentido de descredibilizar as instituições e o sistema político? Seguramente que sim. E isso funciona, essa ameaça do impeachment e os demais projetos que visam enfraquecer o judiciário, funciona como uma espécie de uma espada de Damocles, uma ameaça permanente. Embora eles saibam que, como os 20 e tantos propostas anteriores, essa também vai ser engavetada. Então, funciona muito mais como pressão, como fator de mobilização e como uma ameaça permanente. E, realmente, isso parece estar associado ao projeto da anistia. Tanto assim que o Supremo já se manifestou, que ele não passará. Nara, como é que você vê, então, de uma maneira mais ampla, essa cobertura da mídia em relação especificamente a esse conflito extrema-direita e STF, né?
Como é que você vê? O conflito, né, com a justiça brasileira. Quando a gente levanta as matérias, né, eu fiz um levantamento de 2024, a gente poderia fazer um levantamento até mais extenso. Sim. Mas só para ter uma amostra aqui, né, levantei as matérias que tratam desse embate na Folha, no Estadão e no Globo ao longo do ano de 2024. Tem ali, né, claro, aquelas características mais próprias de cada veículo na cobertura. Então, o Estado de São Paulo, o Estadão, por exemplo, investe muito em textos de opinião de juristas. Isso até dá uma certa densidade maior para o debate nos textos de opinião, no caso do Estadão, né? A Folha tem aquela marca de investir no colunismo polêmico, né? Trazendo pessoas de posições diferentes ali para debater, né? Claro que, de modo geral, as pessoas de direita chamadas são mais radicais do que aquelas chamadas para representar o que seria o campo da esquerda. Então, a Folha, por exemplo, tem até textos do Flávio Bolsonaro sobre o STF, a conduta do Alexandre de Moraes, né? E são, de forma geral, textos batendo muito ali no Alexandre de Moraes, tanto os textos de opinião quanto as reportagens nos veículos. A gente vê, o Zé já antecipou isso, né? Uma certa ambiguidade no tratamento dado para a figura do Alexandre de Moraes, para a atuação do STF, que, por um lado, né, tem a defesa da democracia institucional, né, tem uma defesa daquilo que o Alexandre de Moraes fez durante o governo Bolsonaro e as eleições de 2022, para dizer assim, olha, tinha uma ameaça de golpe, ele tinha que ter feito o trabalho sujo, né, isso chega a ser dito em alguns textos, principalmente de opinião e editoriais, mas agora chega porque a gente não está mais correndo o risco de um golpe de Estado, que é também um equívoco, né? Então tem, por exemplo, um editorial da Folha do dia 26 de agosto, agora recentemente, mas antes deste último pedido, né, de impeachment ser entregue para o Pacheco, que o título é Alexandre de Moraes insiste na anomalia. E o argumento principal é exatamente esse, né? O Moraes fez um trabalho importante lá atrás, com abusos, mas ali era necessário, agora não mais. Ele está delirando, ele está exagerando, a gente não tem mais um golpe de Estado nos ameaçando, né? Então, a gente vê essa ambivalência. Essa ideia de anomalia seria uma espécie de um ministro que age sem critérios ou sem o regulamento jurídico. Isso, e que de alguma forma recupera, inclusive, o discurso do STF e TSE fora do rito, né? A ideia de que há algo anômalo ali, fora das regras, fora do que está previsto, né? A Folha insiste, mesmo depois de a matéria ter sido, secou, né? Não tinha uma denúncia de fato, a Folha insiste num editorial, que é a opinião do jornal, né? Oficial da empresa jornalística, nesse argumento. Então, é a defesa da democracia institucional até a página 2 só. Bom, eu quero continuar essa conversa com vocês, mas agora a gente vai ter que ir para um outro momento do nosso programa, que é o momento da dica cultural. E eu vou começar a minha dica cultural hoje falando de um stand-up play, que é uma obra, né, do nosso colega, Nara, o Samuel Paiva, né, nosso querido colega que está radicado em São Paulo, mas ele é de Recife, né? E o trabalho dele é uma gravação em formato digital ou CD, que é um trabalho recente, foi lançado no mês passado e está disponível em todas as plataformas. O trabalho tem 4 faixas: Africar, Encruzilhada do Nosso Amor, Vermelho Sangue e Opa Oba, concebidas durante uma pesquisa que ele fez sobre o samba, né? É um trabalho no gênero samba-canção, que recupera aí um estilo criado nos anos de 1920 e é muito comum na cultura suburbana. Então fica aí minha dica do trabalho do nosso querido Samuel Paiva, um colega e também um artista. E Nara, a sua indicação? Bom, a minha indicação é de um livro, né, o 8 de Janeiro, A Rebelião dos Manés, que é um livro escrito pelo Pedro Arantes, né, o Fernando Frias e a Maria Luísa Menezes. É um livro muito interessante, a gente até discute, né, Ercio, um pouquinho a discussão, né, traz a discussão desse livro para um artigo que a gente está aí produzindo na PUC, porque ele é um livro que fala do 8 de janeiro, né, como o título sugere, tentando entender qual que é o imaginário que né, acimenta ali, que organiza a ação desses golpistas, né, e aí ele vai mostrando que a extrema-direita acaba roubando, né, acaba capturando, sequestrando o imaginário de movimentos populares que é historicamente da esquerda.
né, se apropriando dessas formas de mobilização popular, de rua, dessa ideia, né, de uma radicalização, de uma forma mais rebelde de atuação política, colocando a serviço das pautas golpistas da direita, né? Então, é um livro que faz um trabalho muito interessante, ele analisa, inclusive, uma certa imagética, uma certa iconografia ali desses movimentos golpistas, né? Acho uma obra importante para a gente entender melhor esse tema e também o debate atual sobre a anistia. E ajuda a aprofundar tudo isso que nós conversamos certeza. aqui hoje, né? E Zé, o que você tem para nós como indicação? A minha dica é o livro lançado recentemente, Travessia, de Banqueiro a Companheiro, do Eduardo Moreira. Como o próprio título já antecipa, esse livro é um relato autobiográfico do Eduardo Moreira, que foi banqueiro durante mais de 20 anos, foi uma pessoa da direita, apoiou o impeachment contra Dilma, mas depois fez uma caminhada em relação à esquerda. Tanto que numa entrevista recente, perguntaram o que ele era e falou, inclusive quando ele estava lançando um documentário sobre Cuba, né? O documentário chama Vai para Cuba, Eduardo. E perguntaram se ele era comunista. Ele falou, possivelmente comunista, mas com certeza socialista. Né? Então, o Eduardo Moreira, que teve uma atuação importantíssima, criou, junto com outras pessoas, mas ele liderando, o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, que depois foi criado também a TV ICL, né? E que o Chico Pinheiro da Globo está lá, né? O Chico Pinheiro, inclusive, é âncora lá, né? Então, o Eduardo Moreira tem tido uma atuação importante na assessoria ao MST, numa assessoria às causas dos povos originários. Ele, inclusive, elaborou um projeto para as cooperativas do MST para capitalização na Bolsa de Valores. E, na metade do prazo, a capitalização já estava completa. Então, ele tem tido uma atuação muito importante junto às forças progressistas e democráticas, e o livro é um relato dessa trajetória. O prefácio é do Leonardo Boff, um dos criadores da Teologia da Libertação. Bacana, Zé, a indicação. E, Zé, a gente está encerrando, quero te agradecer mais uma vez a presença, a indicação, né, as valorosas contribuições de sempre a esse projeto e ao nosso programa. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado a você, muito obrigado, Nara, e meus agradecimentos aos nossos telespectadores. Nara, mais uma vez também, muito obrigado pela sua pesquisa, o seu trabalho e a sua presença aqui conosco. É um prazer, Hércio, obrigada, muito obrigada, Zé, por dividir a bancada. Obrigada também aos nossos alunos e alunas que participaram, né? Obrigada principalmente a você de casa. E assim terminamos aqui o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube, nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço e até a próxima semana.